Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos retângulo. Retângulo é um polígono convexo que possui 4 vértices. Vértice é o ponto de encontro dos lados do polígono. Possui 4 ângulos retos, que são ângulos que medem 90 graus cada um, e 2 pares de lados paralelos e congruentes. Os lados paralelos são estes dois aqui e os outros lados paralelos, estes dois aqui. Os lados paralelos possuem a mesma inclinação e a distância entre eles é sempre a mesma, congruentes porque possuem a mesma medida. O retângulo possui duas diagonais, são estas marcadas em verde. Elas se interceptam no ponto médio. Aqui temos 4 segmentos de mesmo tamanho, porque o ponto médio, que é o ponto M, divide as diagonais em 4 segmentos congruentes. Ainda, o ponto médio M é o ponto de equilíbrio do retângulo. Aqui temos o ponto médio representado neste retângulo. E aqui temos o retângulo equilibrado numa das pontas de um lápis, exatamente no ponto médio de suas diagonais. As diagonais dividem o retângulo em 4 triângulos congruentes 2 a 2, ou seja, estes dois que eu estou marcando aqui são congruentes e estes dois também. Todos eles são triângulos isósceles. Triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados com a mesma medida. Vamos observar? Aqui temos os 4 triângulos indicados do lado direito. São congruentes 2 a 2. Observe que temos 2 pares de triângulos isósceles, com as mesmas medidas. Vamos observar suas medidas. Estes dois são congruentes e estes dois também. O perímetro do retângulo é determinado por 2 vezes A mais 2 vezes B, onde A e B são as medidas dos seus lados. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados do retângulo. A mais A, 2A. B mais B, 2B. Já a área do retângulo é determinada por A vezes B, ou seja, base vezes altura, A vezes B, onde A e B são as medidas de seus lados. Observe a diagonal do retângulo. Ela é calculada usando o Teorema de Pitágoras. Temos um vídeo no canal que explica o Teorema de Pitágoras passo a passo. Aqui faremos de uma forma mais prática. A diagonal é calculada da seguinte forma. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ou seja, diagonal ao quadrado é igual a lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Isto quer dizer que a minha diagonal é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ficará mais claro na resolução do problema que veremos daqui a pouquinho. Independente da posição, todos estes polígonos são retângulos. Vamos resolver alguns problemas para facilitar o entendimento. Número 1. Um porta-retrato de forma retangular possui dimensões 10 centímetros por 15 centímetros. Determine seu perímetro. Vimos que o perímetro é a soma de todos os lados do polígono. Para determinar o perímetro do retângulo, faremos 2 vezes A mais 2 vezes B. No nosso caso, o A vale 15 e o B vale 10.
não faz diferença alguma se dissermos que o A vale 10 e o B vale 15. No final, o resultado será o mesmo. Vamos lá? 2 vezes 15, 30. 2 vezes 10, 20. E temos que o perímetro do porta-retrato é 50 centímetros. Mais um problema. Qual a medida da diagonal de um retângulo de lados 3 centímetros e 4 centímetros? Vamos determinar a diagonal fazendo o seguinte, usando o Teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que tanto o A como o B são os lados do retângulo. E teremos D ao quadrado igual a 4 ao quadrado, porque o 4 é um dos lados, mais 3 ao quadrado, porque o 3 é o outro lado. 4 ao quadrado é igual a 16, 3 ao quadrado é igual a 9. Teremos, então, que a diagonal ao quadrado é igual a 25. Ou seja, a diagonal é igual à raiz quadrada de 25. E temos que a medida da diagonal deste retângulo é igual a 5 centímetros. Para terminar, problema número 3. O quadro seguinte tem título ora curvas, ora retângulos. Determine sua área. Temos que o quadro é um retângulo, onde a base é igual a 0,60 metro ou 60 centímetros e a altura 1,10 metro. Para calcular a área, precisamos fazer A vezes B, ou base vezes altura, que é a mesma coisa, onde A e B são as medidas de seus lados. Então, a área será A 0,60 vezes B 1,10. E teremos, então, que a área será 0,66 metros quadrados. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!